Abra sua Bíblia comigo nesta noite, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Há um bom tempo atrás, uma senhora, frequentadora de uma determinada igreja, chamada Igreja Evangélica, ela se encontrou com o pastor de sua igreja numa festa muito calorosa, uma festa muito bonita. E aí o pastor não pôde deixar de notar que esta era uma das pessoas que já há um bom tempo não ia à igreja. E aí, mesmo ela saudando alegremente ao pastor, o pastor não perdeu a oportunidade de perguntar a ela: por que é que você não tem ido? O que é que aconteceu? Você não tem ido mais ao culto de oração? Você não vai mais aos cultos de domingo? Você não vai mais às nossas festividades? Nem participa de nossas reuniões? E ela disse: pastor, mesmo precisava procurar o Senhor. É que há algum tempo atrás eu tive alguns transtornos obsessivos, e eu fui em busca de um psiquiatra. E aí então contei para o psiquiatra qual era a minha rotina, qual era o meu dia, como é que eu fazia, o que é que eu fazia. E aí então foi que o psiquiatra detectou que uma das razões pelas quais eu me encontrava desequilibrada era justamente porque eu frequentava uma ambiência chamada evangélica. Quando eu disse para ele o que acontecia na igreja, quando eu disse para ele o modo como eu me relacionava com as pessoas daquela comunidade, ele me proibiu por 6 meses de frequentar uma igreja. Quando eu ouvi esta palavra, na verdade não um testemunho, mas um testemunho, eu pensei assim: meu Deus, o que é que está acontecendo nessas comunidades que têm sido chamadas de evangélicas, que ao invés de estruturar pessoas, por vezes terminam por desestruturá-las, que ao invés de ajudar pessoas, por vezes terminam por atrapalhá-las, que ao invés de soerguer pessoas, terminam por humilhá-las. O que é que acontece numa ambiência chamada evangélica, que tinha tudo para ser uma ambiência pura e simplesmente de produção de saúde, e não são poucas as vezes que produz enfermidade, angústia? Nestas relações religiosas, muitas das vezes, nós nos encontramos em atrito, em chateações, e terminam, não são poucas as vezes, por nos desequilibrar. Não, é óbvio que nem em todas as igrejas isso acontece, mas isso que vos digo nesta noite não é algo de se admirar, nem algo incomum. Você que já passou por mais de uma igreja, sabe que isso é perfeitamente possível acontecer, e que acontece às vezes a mãos cheias em outras igrejas. Estava me lembrando de alguns programas de televisão que nós temos assistido, que nós temos visto. Me lembro de um testemunho em que o pregador naquela noite, de maneira bem assintosa, olhando para a câmera, dizendo aos seus circunstantes, dizia assim: que Deus, dizia ele, Deus nos colocou como cabeças e não como cauda. E por conta deste texto tirado do seu contexto, e por conta desta palavra, geralmente as campanhas feitas nas igrejas chamadas de neopentecostais estão baseadas na obsolência do Velho Testamento, estão baseadas em textos veterotestamentários. O problema não está em basear uma campanha num texto do Velho Testamento. O problema é que se tira o texto do seu contexto, e por conta disso dá ao texto o que o texto não está dizendo. E aí então, ele dizia o seguinte: como Deus nos colocou como cabeças e não como cauda, agora ele vai dar a aplicação. Ele dizia: assim também
Deus colocou-te na sua empresa como cabeça. Deus colocou-te na sua escola como cabeça. E como aquele culto era um culto onde a finalidade maior era a arrecadação financeira, e ele falava a empresários, ou a microempresários, ou até mesmo a funcionários públicos, ele dizia assim: você precisa pensar, você precisa mentalizar a cadeira do seu chefe, a mesa do seu chefe. Agora você comece a pensar na mesa do seu chefe. E toda a congregação em pé começou com os olhos fechados, pensar na mesa do chefe, na cadeira do chefe. E ele dizia assim: agora você precisa pensar no seu chefe atrás daquela mesa. E todo mundo pensando, ele levando as pessoas a pensarem. E ele diz: você agora levanta as suas mãos. E como Deus te colocou como cabeça e não como cauda, você começa a declarar: vai cair, vai cair, vai cair, porque este é o meu lugar. Mal sabia ele que havia 10 pastores atrás dele com a mão levantada: vai cair, vai cair, vai cair. Quando ele falou assim: vocês não, é só as pessoas. Essa era uma fórmula que servia apenas para quem o ouvia, mas não servia para ser substituído o seu posto de glória, de honra e de valor. Que igreja é essa que ensina coisas que a palavra de Deus não nos ensina? Que igrejas são estas que nós oramos por pessoas que não estudaram para passar no vestibular? Eu fico imaginando, todas as vezes que alguém chega para mim e diz assim: pastor, ora por mim, principalmente no final do ano, ora por mim, eu preciso passar no vestibular. A primeira pergunta que eu faço é essa: você estudou? Você deu o seu melhor? Fala, pastor, se eu tivesse estudado, dado o meu melhor, não precisava de oração. Por quê? Porque a gente acredita que a oração, que o jejum é uma substituição daquilo que é o meu dever. E aí então, Deus, que contemplou aquele japonesinho, que às 3 horas da manhã levantava, estudava feito um louco, aquele olhinho rasgado, ia trabalhar, voltava, estudava novamente. Deus desprivilegia, ficou ruim demais essa palavra, mas Deus tira o privilégio daquele japonesinho e dá à sua igreja, porque ela foi colocada como cabeça e não como cauda. É só observar os textos para perceber se é exatamente isso que Deus está a nos dizer. Uma outra testemunha, o camarada dizia assim: porque Deus é o Deus que faz toda a diferença. Deus é o Deus que ministra, e quando ministra as coisas acontecem. Até aí nenhum problema, até aí a frase é verdadeira. O problema é o modo dele aplicá-la. Agora ele vai dar a aplicação. As aplicações é que são interessantíssimas. Ele dizia assim: quem aqui sabe que Deus faz a diferença? Aí uma senhora levantou a mão e falou: vem aqui, minha querida, venha dar o seu testemunho. E aí ela veio dar o testemunho dela. Você diz que Deus faz a diferença ou não faz? Deus faz a diferença. Ok, e já que Deus faz a diferença, conta para mim, o que foi que aconteceu que Deus fez toda a diferença? Ela fala: pastor, lá no meu prédio, dizia ela, estava infestado de baratas, todo o meu condomínio, baratas por todos os lugares. Nós já havíamos chamado o pessoal da dedetização, nós havíamos feito tantas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa: eu vim naquela reunião, no dia que eu pisei nesta igreja, eu me lembrei das baratas, e aí eu fui até o Senhor e pedi, o Senhor me deu óleo, aquele óleo ungido. Eu fico pensando o que é um óleo ungido, mas aí o Senhor me deu óleo ungido, e eu peguei aquele óleo maravilhoso, ungi os umbrais da porta, ungi ao redor do ralo da pia, ungi ao redor do ralo do banheiro, e o restante dos apartamentos todos com baratas. Mas o meu apartamento, ô pastor, Deus faz a diferença, não tinha nem uma baratinha sequer. Não é verdade? Deus agora não é o dedetizador das nossas casas. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos? Temos um Deus que nos sirva nesse patamar, nessa dimensão. Não é interessante, queridos? E isto eu pergunto a vocês: o que é que isto tem a ver com o Evangelho? O que é que isso tem a ver com boas novas? O que é que isso tem a ver com formar discípulos? O que é que isso tem a ver com vida eterna? Absolutamente nada. As palavras que têm sido pregadas nos últimos dias visam única e exclusivamente alargar a nossa zona de conforto, mas o Evangelho não diz isso. Eu gostaria que você, por favor, por alguns instantes, prestasse atenção no que Jesus diz aqui. Jesus está começando o Sermão do Monte. Alguns dias atrás, um dos pastores aqui desta casa, pastor Jair, estava pregando e falando acerca, no estudo que estava nos dando, nos falando acerca do Sermão do Monte. E aqui é a continuação do Sermão do Monte. No capítulo 5, do versículo 13 a seguir, Jesus ainda está sobre o monte, Jesus ainda está como que assentado. É a maneira como os rabinos se assentavam para ensinar as pessoas. E Jesus está ensinando aos seus discípulos as verdades acerca do reino, mas também as verdades acerca de suas próprias vidas. E Jesus agora vai compará-los a duas coisas. Jesus diz: vocês são como o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí então, quando
quando nós ouvimos em primeira instância tal declaração, a gente logo não compreende muito bem. Mas se nós voltarmos um pouco, com certeza o Espírito Santo há de nos capacitar a entendermos por que é que Jesus comparou a eles e a nós como sal da terra e como luz do mundo. Eles viviam em dias em que não havia energia elétrica, ou melhor, energia elétrica havia, ainda não havia sido descoberta. E aí então, naqueles dias não havia freezer. E se não havia freezer, como é que poderia se fazer para estancar o processo de deterioração? Por exemplo, se tinha uma vaca, se tinha um animal grande, eles precisavam matá-lo e aí então precisavam conservar a carne, porque não poderia comê-la toda em um só dia. E se descobriu que através do processo de salgamento, o sal, o cloreto de sódio, tinha essa capacidade de estancar, de inibir o processo de corrosão, o processo de deterioração. Aí então Jesus, observando fatos que a todos eram observáveis, fatos comuns da vida, Jesus faz aplicação à vida dos seus discípulos. Quando Jesus aqui passou, quando Jesus aqui viveu, quando Deus, na pessoa de Cristo Jesus, por aqui passou, lembremos de nos lembrar que naqueles dias também, como não havia energia elétrica, como nós temos hoje a capacidade, aperta-se um botão e logo se ilumina toda uma extensão como esta na qual nós estamos inseridos, se não havia, como é que se fazia para se viajar? Hoje você pega o seu carro, acende o farol, tem uma bateria que lhe possibilita viajar longas e longas distâncias sem que isso seja empecilho para você. Naqueles dias não era assim. As pessoas preferiam viajar à noite porque à noite havia o frescor da noite. Naqueles dias havia o perigo dos bandidos, como há nos mesmos dias de hoje. Havia o perigo de se errar a estrada, como se há nos mesmos dias de hoje. Nós não podemos nos esquecer que vigorava naqueles dias a chamada Pax Romana. Os romanos, o exército romano, colocou em toda a extensão do seu império estradas muito bem pavimentadas. Com qual finalidade? Deslocar os seus exércitos da Itália até os confins dos seus domínios da maneira mais rápida possível. As pessoas se utilizavam dessas estradas para viajarem à noite. Logo, em determinados pontos eram colocadas tochas, grandes piras acesas. Com qual finalidade? Iluminar o caminho, para que as pessoas não se perdessem. Jesus está com esta observação em mente. Jesus está dizendo a mim e a você: vocês são como luzeiros em meio à escuridão. Vocês são como tochas em meio à escuridão, que apontam aos transeuntes que estão andando nas trevas o caminho a seguir. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus nos comparou com o sal, não nos comparou com algo barato. Tanto é que o Império Romano se utilizava de sal para pagar os soldados. Daí advém a palavra salário. Logo, queridos, quando Jesus disse que nós éramos o sal da terra, Jesus sabia do que estava dizendo. Quando Jesus disse que nós éramos como cidades edificadas sobre os montes, Jesus sabia do que estava falando e todos que o ouviam compreendiam de modo claro e objetivo. Me lembrei agora, falando de montes, que uma certa vez minha irmã disse assim: pastor, vamos orar no monte? Eu disse: mas é claro que vamos, orar no monte? Orar no monte é uma bênção, vamos sim. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse: qual? Ela disse assim: pastor, nós vamos... Ele perguntou: qual é a pergunta, pastor? Eu disse: por que orar no monte? Ela disse assim: pastor, essa pergunta é fácil. Nós vamos orar no monte porque Jesus orou no monte. Jesus nos deu exemplo para orarmos no monte. Eu disse: irmã, então não vou não. Ela falou: por quê? Eu falei: irmã, porque se Jesus queria orar, tinha que ser no monte. Ela falou: por quê? Porque eu falei: lá só tem monte, irmã. Não existe um palmo de terra lá que não seja monte. Mas Jesus, que sabia que nem em todo lugar do mundo há monte para subir-se e para orar, Jesus disse assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, tranca a porta. Por quê? Porque nem em todo lugar tem monte, mas em todo lugar tem quarto. E se não houver quarto, sempre encontrará um lugar para você buscar a presença de Deus, seja no monte, seja no vale, seja no quarto. O importante é buscar a presença de Deus. O problema de quando nós nos vemos como luzeiros, na verdade, em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, em que essa luminosidade não tem tanto significado quanto tinha naqueles dias, Jesus estaria nos dizendo: vocês são como placas de indicação, vocês são os outdoors de Deus, vocês são aqueles que anunciam que há um caminho correto a seguir.
Muitas vezes o caminho, nós nos confundimos, como placas de indicação, nós nos confundimos com o caminho. A Igreja Batista da Paz não é o caminho. A Igreja Batista da Paz anuncia o caminho. A Igreja Batista da Paz canta acerca do caminho. A Igreja Batista da Paz aponta o caminho. Nós não somos a palavra última. A palavra última sempre vem da boca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sabendo disso, pensando assim, olhando por esta ótica, nós precisamos aprender algumas coisas. Qual será o segredo para que nós não vivamos em vão? Qual será o segredo para que a gente, olhando para trás, quando a nossa vida estiver a ponto de terminar, a gente possa dizer, valeu a pena viver, valeu a pena andar por aqui, porque deixei as minhas marcas, e as marcas as quais deixei, ou pelo menos intento deixar, precisam ser aquelas marcas que Deus traçou para a minha vida. Se Ele me comparou ao sal e à luz, Ele tem os seus motivos. Primeiro, Jesus nos comparou ao sal, porque o sal é justamente o elemento que estanca o avanço da putrefação. Queridos, se eu colocar o sal distante da carne, ainda que ele tenha propriedades para estancar, de nada valerá. É por isso que o sal precisa estar embrenhado, é por isso que o sal precisa estar misturado, é por isso que o sal precisa estar aderido à carne deste mundo. O que é que Jesus está dizendo? Que a igreja passou durante muitos e muitos anos dizendo assim: mal sabiam os pregadores daqueles dias que a missão da igreja não é interromper, não é fazer com que o mundo não adentre a igreja, mas é impulsionar a igreja adentro do mundo. Nós é que precisamos entrar, nós é que precisamos salgar essa sociedade. Essa sociedade, segundo seus padrões éticos, morais, está caindo de podre, e cabe à igreja, é justamente a igreja, esta capacitada por Deus para estancar tal processo. Nós podemos perceber com clareza que o avanço da maldade, o avanço do que é errado, o avanço da criminalidade, o avanço do mal não se dá porque o crime é organizado, não se dá porque o mal é forte. O avanço da maldade se dá porque nós percebemos nitidamente que homens de bem, mulheres de bem, quando têm a oportunidade e a capacidade do Senhor de fazer o que é certo, terminam cruzando os braços. Martin Luther King, pastor batista americano, ele dizia, para que uma sociedade morra, não é preciso muito, basta que as pessoas que sabem fazer o que é certo não façam, porque pecado não é apenas fazer o que é errado, pecado é tendo a oportunidade de fazer o que é certo, cruzar os braços. Pecado também não é apenas por ação, mas também se dá pela omissão, e não são poucas as vezes que a igreja de Jesus peca muito mais por não fazer, podendo fazer algo bom, do que deixando, porque fazendo efetivamente aquilo que é mal. Nós nos contentamos em não fazer o que é mal, nós nos contentamos em nos desviarmos do mal, mas o convite de Jesus para nós é que nós, embrenhados em meio a esta sociedade que está caindo, que está despencando, sejamos esse fator de retenção. Uma certa vez perguntaram a alguém: por que que as trevas são tão fortes? E ele disse: as trevas não são nada. As trevas por si só não são nada. Não há como dimensionar uma escuridão. Não há como dizer se essa escuridão é mais escura do que aquela. Porque na verdade, dialeticamente falando, as trevas não existem. O que é que existe? A ausência de luz. Você pode estar no lugar mais escuro. Se você acender um palito de fósforo, as trevas não resistem, elas abrem passagem. Você pode estar numa ambiência total e completamente desprovida de luz. É as trevas que tomaram conta do lugar? Não, é a luz que se ausentou daquele lugar. Queridos, assim também percebemos. Nós fazemos críticas tremendas aos canais de televisão. Nós criticamos a Rede Globo porque faz apologia à homossexualidade. Nós criticamos as outras emissoras porque fazem apologia a tudo aquilo que nós abominamos, que a palavra de Deus abomina. O problema não é eles estarem fazendo o que não devem fazer. O problema é nós, que temos a oportunidade de fazer o que se deve fazer e deixarmos de fazer.
O problema é que nós, pura e simplesmente, nos assentamos como críticos de uma sociedade que aí está, lembrando-nos nós, que esta sociedade que aí está são os nossos irmãos, são os nossos pais, são os nossos tios, são pessoas que são parentes do nosso coração, parentes que merecem o nosso carinho, o nosso afeto, mas que também merecem, acima de tudo, ter um encontro genuíno com Jesus. Só a palavra de Jesus pode mudar o coração dessas pessoas. Foi a palavra de Jesus que mudou você, foi a palavra de Jesus que transformou o seu coração. E estas pessoas que aí estão precisam ouvir o Evangelho de Jesus. É fácil nós sermos sal aqui dentro desse imenso saleiro, mas Deus está nos convidando a sairmos desse imenso saleiro e a salgarmos, a começar a nossa família, a sermos bom exemplo dentro da nossa casa, a amarmos aqueles que estão perto de nós com toda a força, com todo o ímpeto. Se eu conseguir salgar a minha família, já terei sido uma bênção nas mãos de Deus em meio a esta sociedade. Por quê? Porque toda a sociedade é formada de pequenas famílias, dentre as quais a minha, faço a ela referência nesta noite. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? A Bíblia nos conta que Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes estavam num processo de putrefação. E esse processo de podridão era tão forte, tão grande, que o cheiro da podridão estava chegando às narinas do Senhor. E Deus compartilhou com um amigo dele, chamado Abraão, o desejo, mais do que o desejo, a intenção de destruir aquelas cidades. Eram cidades que já estavam por não ter mais solução. E aí então Abraão faz uma pergunta interessantíssima: Senhor, Tu és aquele que condena o justo com o injusto? Tu és aquele, Senhor, que faz com que o justo seja condenado junto com o injusto? E Deus disse: lógico que não. E aí então Abraão fez uma pergunta: Senhor, Tu vais destruir aquelas duas cidades, a maldade delas é grande, mas e se lá houver apenas 50 saquinhos de sal? Se lá houver, Senhor, 50 justos, se lá houver 50 pessoas de bem, são elas suficientes para salgar toda aquela comunidade? E o Senhor disse: se houver lá 50 justos, eu não destruo a cidade. Perceba, se houvesse ali 50 quilinhos de sal, seriam suficientes para salgar aquela sociedade de tal forma, de tal maneira, a ponto de impedir da parte de Deus uma ação destruidora. Aí Abraão faz a seguinte pergunta: Senhor, e se houver só 40? Deus disse: eu não destruo. Senhor, se houver só 30, não destruo. 20, não destruo. Senhor, não se ire comigo, não se chateie comigo. E se houver lá, em meio a duas cidades e as cidades adjacentes, apenas 10, Senhor? E Deus disse: ainda assim eu não destruo. Por isso vos pergunto nesta noite: Sodoma e Gomorra foram destruídas. Conta-se que talvez estejam debaixo daquilo que nós chamamos hoje do Mar Morto. As cidades adjacentes, os vilarejos adjacentes foram destruídos também. Foram destruídos por causa da sua maldade? Sim. Foram destruídos por conta do apoio e da manifestação da homossexualidade ou do homossexualismo? Sim, foram. Mas acima de tudo foram porque não havia lá 10 justos. Acima de tudo foram porque não havia lá 10 pessoas dispostas a fazerem diferença em meio àquela sociedade. Olhe para a cidade de Cuiabá. Nós conseguimos perceber os problemas das mais diversas ordens, a economia que não consegue avançar num ponto de distribuição de renda equidistante a todos os demais. Nós estamos vendo coisas que todos nós dizemos todos os dias abominarmos, nos chatearmos. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós, enquanto igreja: pastor, eu não posso fazer nada. Como não pode? A Bíblia diz que muito pode a oração feita por um justo. Você pode colocar os seus joelhos no chão, você pode levantar as suas mãos para os céus, você pode pelo menos se importar, você pode pelo menos permitir que a graça do Senhor restaure em você sensibilidade para com o próximo. Como não? Nós, dia após dia, vamos percebendo que nós estamos por nos dessensibilizar para com a vida. Nós já não paramos mais no acidente de um motoqueiro, porque já o vemos todos os dias. O mendigo cair da nossa porta com o rosto esfacelado já não nos toca mais o coração, porque já nos acostumamos, faz parte da paisagem. Vós sois o sal da terra. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e neste plano e neste projeto está incluída a igreja. Precisa perpassar, precisa atravessar o seio e o coração da igreja.
Deus quer nesses últimos dias levantar homens e mulheres cujos corações sejam como corações de profetas. Não esse profetismo que nós estamos vendo por aí, profetiza isso, profetiza aquilo, não. Mas homens e mulheres sacados no meio da sociedade, cujo coração bate na mesma frequência cardíaca do coração de Deus, que chore com o que Deus chora, que se alegre com o que Deus se alegra, que fique indignado quando a injustiça campeia a sociedade. Nós precisamos nos alegrar com Deus e nos entristecermos com Ele. Por quê, pastor? Porque vós sois o sal da terra. Vocês são, eu sou. Não há plano B, Deus não está esperando no governo. Para Deus pouco importa se é o Lula, se é um outro quem ele apoia, ou se é um tucano. Para Deus o que verdadeiramente importa é a postura da igreja. Por quê? Porque vós sois o sal da terra. Se para nós é um privilégio Deus olhar para nós e dizer: vocês são aqueles que vão estancar o processo de putrefação, também gera com isso uma grande responsabilidade. Porque se nós não o fizermos, ninguém mais o fará. Ninguém mais o fará. Construa-se mais escolas, dizia o positivismo, e amanhã nós construiremos menos presídios. Permitam-me reformular: levem para as escolas o Evangelho de Jesus, levem para os presídios o Evangelho de Jesus, que ensina a odiar a injustiça, que ensina a olhar para o mais necessitado, que ensina a honrar pai e mãe, que ensina a olhar para o lado como quem olha para si mesmo, que ensina a se relacionar bem com Deus e com aqueles que estão ao meu redor. O Evangelho é a única mensagem que pode transformar o mundo. Sim, mas as escolas não têm sua importância? Lógico que tem, mas é o saber apenas que pole por fora. Todo e qualquer conhecimento que nós adquirimos na escola, na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, apenas faz de você admirado pelos homens, mas não transforma o seu coração. Você continua com esta capacidade de odiar, você continua com esta capacidade de matar os outros dentro da sua alma. Não é o fato de você ostentar um anel de doutorado no dedo que faz de você o melhor do que aquele que está no presídio. Não é. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Mas a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu sei que muitas das vezes a mensagem do Evangelho não é deglutível, não é aceitável de bate-pronto. Por quê? Porque nos iguala a todos. Porque diz que todos nós somos como que farinhas do mesmo saco. Mas Deus, diz a Bíblia, que encerrou a todos debaixo do pecado, para que com todos usasse de misericórdia e graça. A mim e a você compete abrirmos os braços e dizermos: eu sou este homem pecador. E quando nós o aceitamos, quando os nossos pecados estão perdoados, Ele agora começa a utilizar da nossa vida para salvar a outros, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Se tem uma das coisas que o sal não pode perder, Jesus disse, o sal não pode perder o seu sabor. Se ele perder o seu sabor, Jesus está levando em consideração o fato dele poder perder o seu sabor. Jesus disse assim: se ele perder o seu sabor, para nada mais presta. Quando Jesus disse qual é o sabor do sal, do que Jesus está dizendo? Não é outra coisa, senão a sua credibilidade. O sal precisa ter sabor, assim como nós, como igreja, precisamos ter credibilidade. Credibilidade é tudo. Se nós perdermos a credibilidade, nós podemos fechar as portas de todo e qualquer templo. Se nós perdermos a credibilidade, nós perdemos a confiança. Nós podemos gritar e ninguém dará atenção à nossa voz. Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, uma certa vez contou uma parábola, e eu achei ela interessantíssima. Diz que havia um circo na entrada da cidade, e esse circo, muito bem feito, muito bem preparado, resolveram fazer os últimos ajustes, resolveram fazer o último ensaio. E conta-nos o autor desta parábola que nesse último ensaio todos estavam paramentados. O palhaço estava, o trapezista estava, o homem do canhão estava, o domador estava, tudo estava no seu devido lugar. Mas inadvertidamente alguém fez com que o feno
começasse a pegar fogo, e pegaram com medo de que se pegasse fogo na lona inteira e se perdesse o circo todo, alguém disse assim: por favor, vá até os bombeiros, vá até a cidade, que é muito próxima, e peça para que alguém nos socorra, para que alguém nos ajude, porque senão nós perderemos tudo. E aí quem corria mais era o palhaço, mesmo paramentado, com aquele sapato enorme. Ele saiu em disparada na frente de todo mundo, e com aquele sapato enorme ele saía gritando nas avenidas da cidade: nos ajudem, nos socorram, o circo está pegando fogo. E as pessoas do comércio olhavam para ele e riam: cara, esse cara é bom demais, esse cara é muito jóia. Quem olha para ele e o ouve até quase acredita no que ele está dizendo. Não é isso que está acontecendo com a igreja hoje? Fale para os seus vizinhos e amigos que você é evangélico. A primeira pergunta que ele te faz: e qual igreja você é? Esses dias me perguntaram: pastor, o senhor é evangélico? Eu falei: depende. O que é que você entende como evangélico? Ele falou: para mim a igreja tal é evangélica. Eu falei: então eu não sou evangélico. O que o senhor é? Não sei o que é que eu sou. Eu sei para onde estou indo, sei a quem estou servindo, mas não consigo encontrar até agora nenhuma nomenclatura que me identifique com nenhum grupo. Por quê? Porque todos eles, vez por vez, estão se afastando do evangelho puro e simples. Você não pode perder a sua credibilidade, você não pode dar mau testemunho. Vós sois o sal da terra. Se você perder o seu sabor, você não vai prestar para nada. Por mais que a gente faça programação na igreja, isso aqui vai virar um clube social. Nós não somos um clube social, nós somos a igreja viva de um Deus vivo. E Deus nos chamou não apenas para sermos diferentes, mas para onde nos estabelecemos, fazermos diferença. Seja na sala de aula, seja na empresa, seja nos nossos negócios, seja na política, seja em qualquer lugar. As nossas lideranças, as maiores desse país, já se venderam. Já se venderam politicamente. Alguns dias atrás, ouvi um amigo me dizer, e eu me escandalizei mais uma vez. E olha que para eu me escandalizar não é uma coisa fácil. Ele dizia que agora, no período político, há uma lista de quanto cada pessoa vale. Líder de bairro, vale tanto. Líder de comissão, vale tanto. Líder sindical, vale tanto. Pastor, vale tanto. Eu falei: não pode ser. Ele falou: tem. Pastor também tem preço. Vocês percebem que se nós perdermos a nossa credibilidade, não temos mais nada. Conta-se que uma certa vez, no Credit Card Hall, aquele fantástico tenor Pavarotti, cantando uma das suas belas canções, em meio lá numa nota alta, ele não conseguiu dar um dó de peito. E aí ele deu uma leve desafio, mais uma coisa assim, micro, que só quem conhece mesmo é que poderia identificar. E aí veio abaixo, aquela vaia enorme. Donald Trump, que o havia convidado, deu uma dura tremenda. Quando eu li essa nota, eu perguntei: mas como? Um homem que canta tão bem, maravilhosamente bem, conhecido por muitos como o melhor e maior tenor que o mundo já viu, por que receber tamanha reprimenda por uma micro desafinação? Aí eu entendi que do melhor a gente não espera nada mais do que o melhor. Da igreja não se espera nada mais do que ser honesta, do que ser digna. Da igreja não se espera nada mais do que caminhar nas pisadas do seu Senhor. Fora isso, não é igreja. Fora isso, é um clube. Fora isso, pode dar o nome que se quiser dar a esse ajuntamento, só não pode chamá-lo, sinceramente, de igreja. Talvez você esteja perguntando: que pastor, esta é a minha vida. O que é que eu faço para ser sal? Como é que eu faço para ser luz? Se isto é ser sal, se isto é ser luz, como é que eu mudo essas coisas dentro do meu coração? Como é que Deus pode, agindo em mim, me levar a transformar-me de tal forma a me ver agora como sal e como luz em meio a essa sociedade? Se você deseja ser sal, se você deseja ser luz, você não pode se esquecer de dois conselhos. O primeiro deles é esse. Primeiro, lembre-se sempre, sempre, jamais deixe de se lembrar que o que Deus tem para fazer em você é muito mais importante do que o que Deus tem para fazer através de você. Nós estamos tão preocupados em fazer coisas para Deus, quando na verdade Deus está preocupado em fazer coisas em nós. Porque se Deus fizer em nós, e como consequência do que Deus fez em nós, fizer na vida de outros, amém.
mas a prioridade é o que Deus está fazendo na nossa vida, o trabalho de Deus na nossa história, o trabalho de Deus no nosso discipulado. Nós estamos tão preocupados em sermos bênçãos nas mãos de Deus, e nós muitas vezes nos esquecemos de sermos bênçãos em nós mesmos, na nossa casa, na nossa família, diante daqueles que estão. Eu subo no púlpito, prego. Deixa eu dizer uma coisa a você que me ouve: como é difícil pregar e ter a sua esposa no primeiro banco. Ela sabe se o que você diz condiz com a sua vida. Quantas vezes o pregador está pregando e a família dele está de cabeça baixa? Quantas vezes o pregador está pregando e a família dele nem na igreja não está? Por quê? Porque são só palavras, e de palavras o mundo está cheio. Nós precisamos mais dessa verborreia que se transforma em ato. Substantivo que não se transforma em verbo não serve para nada. Se nós não fizermos alguma coisa, esta cidade vai sucumbir. Todos nós somos testemunhas, todos nós reclamamos todos os dias que só vai se escalonando a maldade na cidade. E você o que é que tem feito? E eu o que é que tenho feito? Talvez na preocupação de fazer alguma coisa me esqueço que o maior projeto de Deus é fazer na minha vida em primeiro lugar. Eu quero ser sal e eu quero ser luz. E eu tenho consciência plena de que para ser sal e ser luz, eu preciso me abrir, eu preciso me humilhar e dizer: faz em mim, Senhor, primeiro em mim, Senhor. Se o Senhor fizer em mim, eu tenho certeza que através do que o Senhor fizer na minha vida, poderá então abençoar a vida de outros. E por último, quer ser sal, quer ser bênção, quer ser luz, preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Você está tremendamente preocupado com o que as pessoas acham a seu respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: reputação é aquilo que nós somos diante dos homens, diante das pessoas, diante da sociedade. Caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. Caráter é o modo como você se porta quando ninguém está olhando. Caráter você demonstra quando não há uma câmera sobre você. Caráter você demonstra quando você tem oportunidade de fazer o que não deve e você se abstém de fazer por amor a Deus e por amor ao seu próximo. Caráter você demonstra quando você está num processo em que ninguém te conhece, que ninguém te reconhece. O lugar mais difícil de expressar um caráter retilíneo é o chamado longe da esposa, longe da empresa, longe dos olhos de quem quer que seja e que você tenha como autoridade sobre você. Cuide mais do seu caráter. Nós cuidamos tanto da nossa reputação, nós nos chateamos tanto quando as pessoas falam mal a nosso respeito, principalmente quando não é verdade. Jesus diz, aqui 2 versículos antes, que você precisa ter uma causa nobre. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Pode ser que alguém até fale mal contra a sua vida, desde que não seja verdade. Pode ser que alguém até levante algo contra a sua história, mas que você não vai se abalar, você não vai se desesperar. Por quê? Porque você tem uma consciência limpa diante de Deus. E também por outras razões, você tem uma consciência limpa diante dos homens também, porque o seu caráter diante do Pai é retilíneo. Desde que da sua moral Deus cuida. Cuide do seu caráter, da sua moral Deus se encarrega. Deus sempre levantará alguém para colocar as coisas no lugar. Haja com prioridade no seu homem interior. E no exterior, deixa que Deus trabalhe, deixa que Deus faz. Quando Jesus disse assim, nos 2 versículos anteriores: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem com todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também fizeram com os profetas que foram antes de vós. Se você agir assim, se você for sal, se você for luz, você vai estar pisando no mesmo lugar que pisou Jeremias. Você vai estar pisando nas mesmas pegadas que pisou Ezequiel e Oséias e tantos outros homens chamados pelo Senhor. Quem sabe, num novo livro a ser escrito pelas mãos do Senhor, não esteja lá o livro segundo o seu precioso nome. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti o tempo todo, em nome de Jesus.